Hoje nós vamos ver duas redes de camada única, a rede de Perceptrons e a rede Adaline. Ambas possuem também variações para o caso de redes multicamadas. A rede de Perceptrons é um classificador binário de padrões. Cada saída, então, é bivalente, ela assume dois valores, no caso da representação binária 0 e 1, e no caso da representação bipolar, -1 ou 1. E cada neurônio de saída da rede de Perceptrons equivale a uma das categorias, que ele tenta reconhecer, uma das classes, né? E quando a saída é igual a 1, isso significa que aquela classe foi reconhecida naquele padrão, e -1 indica o contrário. Apesar de não ser a versão original, aqui nesse curso nós vamos tratar de uma rede multiclasses, então não tem apenas um neurônio de saída e ela não tem nenhuma camada escondida. E quando nós falamos de Perceptrons, um ponto marcante é o algoritmo de treinamento, que consegue resolver alguns problemas linearmente separáveis que o algoritmo de Hebb não dá conta. Mas antes de passar pelo novo algoritmo de treinamento, vamos rever o modelo de neurônio, dessa vez usando notação vetorial. Nós vamos definir um vetor x para as entradas, adicionando um último elemento para ser multiplicado pelo bias. Então, é essa entrada fixa igual a 1. E vamos fazer a mesma coisa para o vetor de pesos, uma última linha com o bias. Não precisa ser ao final, alguns autores mantêm essa parte do bias separado, outros autores jogam como primeiro elemento do vetor de entradas e do vetor ou matriz de pesos, mas aqui nesse curso nós vamos adotar essa convenção. Dessa forma, a entrada líquida na saída, que é o bias mais o somatório de cada entrada multiplicado pelo seu peso, vira simplesmente essa multiplicação de vetores, x vezes w. A saída propriamente dita é obtida aplicando uma função de ativação em yin. E apesar desta função de ativação poder ser definida com 3 casos, é muito comum usar apenas 2 casos. Se a gente considera o limiar de ativação igual a 0, nós podemos passar esse maior para maior ou igual e jogar a saída para 1 quando yin for maior ou igual a 0, ou -1 caso contrário, ou seja, quando yin for menor que 0. Na realidade, esse é o caso mais comum para as unidades de saída. E nós podemos estender essa formulação para o caso com múltiplas unidades de saída. Nesse caso, nós trabalhamos com o mesmo vetor de entradas, x, já acrescido do elemento para multiplicação pelos biases, né? E nós temos agora, ao invés de um vetor de pesos, uma matriz de pesos, só que nessa matriz nós acrescentamos também uma linha para contemplar todos os biases. Então, para n entradas e m saídas, nós teremos uma matriz de pesos, matriz W, n mais 1, por causa da linha adicional, por m. E nas unidades de saída, nós temos o yin, um vetor de entradas líquidas para cada neurônio de saída, igual a x vezes w. O vetor x tem n mais 1 colunas, coincide com o número de linhas de w, e o resultado da multiplicação vai ser um vetor com uma linha e m colunas, que é justamente o número de unidades de saída. Por exemplo, no caso do in 1, nós teremos x1 vezes w11 mais x2 vezes w21 e assim por diante até chegarmos em 1 vezes o bias 1. E aí, nesse caso, o vetor com as saídas é construído aplicando a função de ativação em cada elemento do vetor in. Então, de forma genérica, o jésimo elemento do vetor de saída vai ser igual a f de in índice j. Nós vamos aproveitar essa notação para a rede Adaline e para outras redes, como por exemplo a rede MLP, que é a Perceptron multicamadas. E no algoritmo de treinamento, nós vamos incorporar um hiperparâmetro, que é a taxa de aprendizagem.
chamada de alfa aqui no curso, mas em outros materiais a gente também encontra com a letra eta. Nesta primeira versão do algoritmo de treinamento da rede de perceptrons, a taxa de aprendizagem é estática, ela não varia durante o treinamento. Nós falamos que alfa é um hiperparâmetro porque os parâmetros do aprendizado são, na realidade, os pesos e os biases. Então, o hiperparâmetro é algo que controla o processo de aprendizagem, no qual são derivados os parâmetros propriamente ditos, tá? Mas durante o curso nós podemos usar parâmetro e hiperparâmetro de forma intercambiável, só para simplificar. Nós vamos considerar aqui o caso de entradas e saídas bipolares, e para inicialização de pesos e dos biases, né, que aquela nossa matriz W com a linha a mais já inclui também os biases. Nós temos a opção de inicializar esses pesos com números aleatórios. Na representação bipolar, um bom começo para isso é usar essa faixa de menos meio a meio. Uma vez que os pesos foram inicializados, o algoritmo entra num laço de repetição que pode ser encerrado ou após um certo limite de iterações, ou no caso de treinamento nós falamos em épocas de treinamento, é um outro termo para iterações, né? Ou então com algum outro critério. Na rede Perceptron é muito comum, por exemplo, verificar se houve alguma alteração na matriz de pesos. Quando não há nenhuma alteração na matriz de pesos, o treinamento é encerrado. E dentro do loop mais externo, nós também temos um loop para iterar no conjunto de treinamento. No caso de múltiplas saídas, cada elemento do conjunto de treinamento é um par contendo o vetor de entradas, S, e o vetor de saídas, T, de target. Primeiramente, nós jogamos nas unidades de entrada os valores do padrão. Então, xi recebe si, aqui nós queremos dizer popular o vetor x com os elementos de S. Tá? Aqui também tem um for na realidade. E então, fazendo j variar de 1 até o número de saídas, nós calculamos a jésima saída usando na entrada esses novos valores do vetor x, né? Que eles receberam aqui o padrão S. E então, apenas se a saída atual não corresponder à saída desejada, nós procedemos com a atualização dos pesos e do bias referente àquela saída. Então, se a saída atual produzida pela rede não corresponder à saída desejada para a jésima unidade de saída, nós atualizamos os pesos e o bias da jésima saída. Lembrando que no caso dos pesos, né, aqui nós temos W e J, então essa atualização vai acontecer para todos os Is. Tem um loop aqui também. A grande novidade desta rotina de treinamento é usar a saída da rede e atualizar apenas os pesos necessários e o bias quando for necessário. Nós vamos verificar a influência do hiperparâmetro, né, da taxa de aprendizagem ao longo do desenvolvimento dos trabalhos. Tá? A princípio, ela pode inclusive ser fixada em 1, mas no geral ela vai ditar a velocidade com que a rede aplica, né, uma variação nos pesos de forma a tentar chegar no target. Como nós temos às vezes entradas ruidosas, padrões com respostas erradas, então não é muito interessante mais para frente deixar esse parâmetro em 1. Um Adaline é um neurônio linear adaptativo. A rede Adaline também é indicada para problemas linearmente separáveis, também tem grandes limitações, né? Existe uma variante chamada M-Adaline, é a Adaline de multicamadas, que a gente não vai abordar nesse curso, e o treinamento proposto é a regra delta, né? Que é na realidade o método dos mínimos quadrados. No caso de um neurônio de saída, nós entendemos o erro quadrático como uma função dos pesos. E aí, quando nós analisamos o vetor gradiente do erro quadrático, a direção dada pelo vetor gradiente em relação aos pesos, né, é a direção de maior variação do erro. Então, quando nós tomamos a direção oposta, nós temos a direção de menor variação.
No Brasil é mais comum falar mesma direção e sentido contrário, né? E uma grande diferença da rede Adaline com relação à rede de perceptrons é que a função de ativação usada durante o treinamento é diferente da função de ativação já com a rede treinada. Durante o treinamento nós usamos a função identidade, então nós temos y igual a yin. Ainda pegando o caso da representação bipolar, como que é a resposta da rede Adaline? Uma vez treinada, né, pessoal, o vetor de entradas líquidas nas unidades de saída, yn, continua sendo x vezes w. E uma das funções de ativação possíveis para a resposta da rede é a função sinal, né? Ela vale 1 quando a entrada líquida é maior ou igual a zero e menos 1 caso contrário. Mas várias outras funções podem ser aplicadas, inclusive resultando em saídas que não são bivalentes, ou seja, não assumem apenas dois valores, mas uma faixa contínua de valores, né? E aí, já no contexto do treinamento, os pesos podem ser inicializados da mesma forma que na rede de perceptrons, considerando novamente, né, representação bipolar. E para a taxa de aprendizagem, nós temos uma regra prática que fala para n vezes alfa estar confinado entre 0,1 e 1, onde n é o número de unidades de entrada. Então, a gente percebe que quanto mais entradas, menor o valor recomendado para o hiperparâmetro alfa. Em cada época de treinamento, nós iteramos no conjunto de treinamento, separando o padrão de entrada e o vetor de saídas desejadas. Jogamos nas entradas da rede o padrão e então, para cada saída, nós calculamos o yin. Essa é a principal diferença da rede Adaline com relação à rede Perceptron. Aqui nós usamos o yin e não o y, não a saída da rede final. Na realidade, é como se a função de ativação da rede fosse a função identidade, né? f de yin igual a yin. E no caso da rede Adaline, todos os pesos e biases são modificados, seguindo a discrepância, né, a diferença entre o target e o yin. E em decorrência disso, um outro critério usado para sair do laço de repetição principal é acompanhar qual foi a maior mudança de peso e se essa maior mudança for muito pequena, inferior a um outro hiperparâmetro, que é o epsilon, a tolerância, nós encerramos o treinamento. E aí, com essas novas redes e, sobretudo, com esses novos algoritmos de treinamento, nós já temos condições de implementar um reconhecedor de dígitos simples, que é o tema do próximo trabalho.